Graça e paz, meus irmãos, estamos em mais um dia para mais um estudo sistemático da Palavra de Deus. Hoje vamos falar acerca do pecado imperdoável. Sim, do pecado imperdoável. Quando nós olhamos para a Palavra de Deus, livro de Hebreus, capítulo de número 10, versículo de número 26, nós vamos ver então uma expressão bíblica que nos remete a compreendermos que não devemos pecar voluntariamente. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não nos resta mais sacrifício pelos pecados. Quando nós olhamos para este texto, nós vamos perceber que o escritor que está escrevendo aos irmãos hebreus, ele está nos remetendo a compreender que quando o ser humano peca voluntariamente, ele está então retrocedendo e virando as costas para o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Uma vez que Jesus, na nova aliança, veio se entregar por amor da humanidade e para pagar pelos nossos pecados, logo, uma vez que nós compreendemos isso e voltamos e retrocedemos e continuamos pecando voluntariamente, logo nós estamos se condenando a si mesmo. Nós vamos compreender que o pecado voluntário, que está narrado em Hebreus 3, vede, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. O escritor está lembrando aos irmãos que eles não devem ter um coração mau, o que maquina a maldade, e também não sejam infiéis um para com os outros e também para com o seu cônjuge. Jesus está dizendo, o escritor aos Hebreus está revelando que nós devemos caminhar com fidelidade a Deus, ao próximo e também aos que nos rodeiam e nos ensinam os moldes da palavra de Deus. Nós vamos compreender que, tendo nós conhecido a verdade, jamais podemos então pecar voluntariamente. O que é pecar voluntariamente? É eu saber, se eu ir ao baile, a um momento que desagrada a Deus, a eu cobiçar as coisas do próximo, a eu falar uma inverdade, a eu cobiçar as coisas alheias, logo então eu estou pecando voluntariamente, eu estou procurando caminhar no erro. Não resta mais sacrifício. A expressão não resta mais sacrifício é porque quando eu faço isso, eu estou então anulando o sacrifício de Cristo, pisando no Filho de Deus. Uma vez que eu peco voluntariamente, eu estou pisando no Filho de Deus. Na lei de Moisés, a palavra, ela aparece pelo menos 2 vezes. Para aquela pessoa que não havia mais repreensão, Deuteronômio 17, 2 ao 6. Quem pisar o Filho de Deus, um maior castigo lhe sobrevirá. Desprezar o Evangelho é considerar sem valor o sacrifício de Cristo e zombar da salvação. Então, uma vez que eu peco voluntariamente, eu estou zombando da salvação, eu estou pisando no Filho de Deus, profanando o sangue do Novo Testamento. Significa considerar o sangue do Filho de Deus um sangue comum, e não foi. Na antiga aliança, o pecado era apenas coberto
era derramado o sangue do animal para que a ira de Deus não viesse sobre o pecador, era colocado sobre o propiciatório, o lugar onde se levava o sacrifício, o sumo sacerdote pedia a Deus a misericórdia. No Novo Testamento, Cristo derramou o seu sangue por nós lá na cruz do Calvário. Então, uma vez que eu desprezo o sacrifício, uma vez que eu continuo no pecado e eu então não valorizo o sacrifício de Cristo, eu estou então pisando no sangue de Cristo, desprezando o sacrifício de Cristo e desprezando o próprio Cristo. Nós vamos ver que o agravo ao Espírito Santo, a blasfema contra o Espírito Santo, é também um grande perigo e também um pecado imperdoável. A blasfema contra o Espírito Santo. Com o coração endurecido, o pecador ultraja, sim, conscientemente, o Espírito Santo. Quando isso, Jesus advertiu severamente. Foi Jesus que advertiu. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Mateus 12 e 32, Marcos 13 e 29 e Lucas 12 e 10. Então, qualquer que pecar contra o Espírito Santo de Deus será réu do eterno juízo. O pecado imperdoável não é uma simples incredulidade. O incrédulo, de fato, se não aceitar a Cristo, está condenado. João 13,18. No caso dessa questão aqui, não se trata de um incrédulo qualquer, mas de alguém que teve amplo conhecimento da verdade. Esse incrédulo é alguém que teve conhecimento da verdade. O Espírito Santo é que tem o poder de convencer o pecador. Mas uma vez, quando eu já aceitei, endureço o meu coração, eu reprovo as ações do Espírito Santo ou entrego as ações do Espírito Santo ao adversário, dizendo que é do mesmo, logo estou blasfemando contra o Espírito Santo. E é impossível, então, eu buscar arrependimento. Vamos ver que horrenda coisa é nós cairmos na mão do Deus vivo. O arrependimento é impossível. No estudo remete no capítulo 6 de Hebreus, já aprendemos que torna-se impossível, uma vez que nós fomos iluminados e reprovamos as ações do Espírito Santo, nós estamos então se condenando a mesmo. Blasfemar contra o Espírito Santo é reprovar a ação ou a atuação do Espírito Santo ou atribuir a ação do Espírito Santo aos demônios, ou aos espíritos caídos. Então, eu tenho que ter um grande cuidado para eu não pecar voluntariamente e não pecar contra o Espírito Santo, porque logo eu não vou conseguir mais obter o perdão, porque uma vez que eu fui iluminado e conheço a verdade, eu não posso então mais reprovar essa verdade absoluta. Espero que você esteja aproveitado mais esse estudo para a glória de Deus.